Bom, pessoal, vamos falar aqui das qualidades fisiológicas do som, que dizem respeito à produção e percepção de ondas sonoras. Então, nós temos que temos uma fonte sonora em vários locais, né? Aqui numa ambulância, por exemplo. As ondas mecânicas do som, elas são longitudinais e nós temos sucessões de compressões e rarefações das partículas, que viajam em todas as direções. Isso quando nós falamos no meio tridimensional, formando assim a onda sonora. Aqui tem uma, ó. Observe essa onda sonora aí. E nós temos como aumentar aqui a frequência. Olha aqui, temos de branco aqui a crista da onda, o vale de negro. E podemos aumentar a amplitude, o tom, características com partículas ou ambas. Então observe o som, a onda mecânica, ela tem algumas características fisiológicas que nós vamos falar agora para vocês. Mas aqui a gente percebe bem a qualidade do som como uma onda aqui bidimensional, né? Nós estamos vendo aqui em duas dimensões. Bom, então ela tem compressões e rarefações das partículas. Então nós temos aqui o nosso nervo acústico e temos o tímpano, onde há essa conversão em sinais elétricos para o nosso cérebro. Bom, então ele é captado e chega ao nosso ouvido. Tem sons agradáveis, como os da música, e desagradáveis, como dessas máquinas aí, que afetam a nossa vida, né, quando estão funcionando próximos da nossa casa. São chamados ruídos, são vibrações aperiódicas. As vibrações da música, não, elas são vibrações periódicas. Qualidade do som, temos a intensidade sonora, que nos permite distinguir um som forte de um som fraco. Então, som forte, maior intensidade. Som fraco, menor intensidade. Olha o tamanho daqui da onda. Vamos ver aqui. Quando a gente coloca aqui, ó, a amplitude, diminuindo aqui um pouquinho. Olha aqui. Som bem fraquinho. Nesse caso aqui, o mais forte que nós temos. E aqui alterando a frequência. Bom, também disso, né? Nós temos o som relacionado aqui à amplitude, como nós vimos, né? Mais forte, maior amplitude, mais fraco, menor amplitude. Então, ele tem a característica de se propagar de forma tridimensional e também existe as frentes de onda, que tem formato esférico. Olha aqui, ó. Frente 1, frente 2, a partir de uma fonte. E temos a expressão da intensidade sonora, que é baseada na potência da fonte sobre a área da frente de onda no ponto característico. Ou seja, em geral a gente tem uma caixa de som, né? Então essa área aqui vai estar no denominador. E ele é um círculo πr, 4πr ao quadrado é a fórmula que a gente utiliza aqui para encontrar a área de um círculo. E a gente pode fazer essa identidade quando temos uma onda à frente da onda 1 e da onda 2, encontramos essa relação que diz o que a intensidade 1 sobre a 2 é igual a R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. R é o raio. Então existe essa inversão entre a intensidade, né, sonora e o raio. Então, as intensidades sonoras são inversamente proporcionais aos quadrados das distâncias à fonte.
Então, essa é o grande recado. Ó. As intensidades de ondas são inversamente proporcionais aos quadrados da distância da fonte. O nível sonoro, ele mede a intensidade sonora percebida ou detectada pelo ouvido humano. Então, ela é medida em decibel, em homenagem ao físico que descobriu, decibel. Então, a intensidade do som percebido pelo ouvido humano, ele tem um limiar de audição, que é em torno de aqui 1 watt por metro quadrado. Aí já vai provocar a dor. E tem um limiar de audição baixo, né? Que é 10 a 12, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Assim, o ouvido humano pode perceber sons cuja intensidade varia nesses valores. De 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado a 1 watt por metro quadrado. Então, o nível sonoro, o nível de intensidade e intensidade auditiva, ele está relacionado com uma fórmula que nós vamos ver aqui, ó. Uma expressão matemática que tem um log, ó, 10 log de I sobre zero. I é a intensidade sonora ou física do nível sonoro em watts por metro quadrado. O I0 é a menor intensidade física sonora auditível, 10 elevado a menos 12. É o limiar da audibilidade. Então, você tem algumas aplicações aqui. A gente pode ver aqui no simulador um pouco disso. É o som aqui. Vou alterar a frequência. Olha aqui, eu já cheguei no limiar baixo, então não consigo mais ouvir. E aqui no limiar alto, também não consigo mais ouvir. No caso aqui, eu estou trabalhando com as frequências, não com o nível sonoro. Mas aqui, pelas frequências, a gente já percebe os limiares. Sendo que esse aqui já incomoda um pouco a audição humana, ó. Bom, voltando aqui às qualidades fisiológicas, nós temos outras características para ver, ó. Aqui nós temos o limiar da dor, tá vendo? 10 elevado a zero, ou seja, 1 watt por metro quadrado. Passou daqui, a gente vai ter a questão de irritação na audição, pode levar a danos, e abaixo de 10 a menos 12 você não consegue ouvir. Ao mesmo tempo, você tem um gráfico em decibéis, de 0 a 120. Então, observe, 120 decibéis já é o limiar da dor. Então, os órgãos de controle, né, de segurança do trabalho falam que em torno de 80 decibéis a gente fica aqui trabalhando numa área com um protetor auricular nessa faixa aqui, 80 dB. Então, tem que ter cuidado, né? Observe aqui, um avião a jato é 140, já pode danificar até a sua audição. E o silêncio é zero, claro, né? Uma motocicleta é 90, por aí vai. Observe a música onde está, nessa faixa aqui, variando de 10 elevado a menos 10 até ali 10 elevado a menos 2. Então, 90 a 120 dB são extremamente perigosos. Então, no caso, o ideal é não passar de 80. E a faixa de maior sensibilidade do ouvido humano está entre 1 a 4.000 Hz. Nós temos aqui o simulador, que tem frequência, ó, 1 a 4.000. 4.000, olha aí. Passou disso, já fica mais difícil do ouvido ou entender. Ok? Então é isso, as qualidades fisiológicas nós temos aqui para vocês. Vou ligar aqui o som. Qualidades fisiológicas, tá bom? A altura, então a velocidade de vibração da fonte sonora é que vai definir a sua altura. As vibrações lentas produzem sons graves e as vibrações rápidas, os sons agudos, né? Então aqui nós temos as vibrações estão ligadas às frequências. Quanto maior a frequência, maior a vibração. A altura do som está ligada à frequência. Então nós temos aqui os sons agudos, os sons maiores frequências, os graves, os menores frequências. E a gente percebe aqui claramente, ó, baixa
sons graves, maior frequência agudos. Ok? Então, lembrando que o ouvido humano vai ouvir de 20 a 20 mil Hz, tá bom? E aí tem algumas aplicações do cálculo da frequência de sons, tá bom? Vocês podem olhar aí, fechando a ideia que o intervalo acústico vai ser a frequência do som A sobre a frequência do som B. E para fechar, assim, o timbre. O timbre é a qualidade sonora que permite distinguir dois sons de mesma altura e mesma frequência e mesma intensidade. Então, é emitido por instrumentos diferentes, tocando a mesma nota musical. Esse é o timbre, né? Aí o pessoal que conhece música sabe distinguir a nota musical, que é do violão, do piano, saxofone. É o timbre, tem mesma frequência, mesma intensidade e mesma altura. A gente fecha aqui. Até a próxima, pessoal.